Graça e paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, visite os nossos, esteja conosco, visite os nossos corações a cada dia, a cada instante, para guardar-nos como santos e irrepreensíveis na sua presença. No decorrer desta semana, a EPI do Brasil completou 117 anos. Não estamos falando do aniversário da igreja local, estamos falando do aniversário da igreja em nível nacional. E quando se fala em história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, logo vem a lembrança da data de 31 de julho. Isso é mais do que natural, face à importância da data do nascimento da nossa querida igreja. Os nomes de Eduardo Carlos Pereira, Otoniel Mota, Vicente Temudo Lessa, Alfredo Borges Teixeira, dentre outros, estão totalmente presentes na lembrança e na memória da Igreja Presbiteriana Independente. No entanto, a história da EPI do Brasil é mais do que o 31 de julho. Temos 117 anos de vida, 117 anos de realizações, de ministério frutífero para o reino de Deus e de evangelismo para o povo brasileiro. Desta forma, nesta manhã, procuraremos abordar algumas das mais importantes passagens da vida da EPI do Brasil no decorrer da sua história. Já no final do século XIX, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos estava dividida em duas partes. E assim, estava dividido desta forma por causa da questão da libertação dos escravos e a consequente guerra de secessão lá nos Estados Unidos. Isso significava que o Brasil, que era alvo do trabalho de duas igrejas presbiterianas americanas, também sofria as consequências daquela divisão. Vários missionários que trabalhavam aqui eram filiados ao Board, de Nova York, Igreja do Norte dos Estados Unidos, e outros eram filiados ao Comitê de Nashville, Igreja do Sul dos Estados Unidos. E é importante lembrar que nem sempre havia acordo pleno entre esses dois grupos de missionários. Com o decorrer do tempo, foi se formando um corpo de pastores brasileiros e a complicação do presbiterianismo brasileiro aumentou ainda mais. Nem sempre os pastores nacionais estavam de acordo com a forma de trabalho dos missionários estrangeiros. Consequentemente, três forças distintas estavam presentes dentro do presbiterianismo do Brasil. De um lado estavam os missionários do norte dos Estados Unidos, de outro, os missionários do sul dos Estados Unidos e ainda de outros pastores brasileiros. A respeito de muitas questões, esses grupos tinham opiniões diferentes e talvez a mais importante delas tenha sido a questão da evangelização indireta. O fato é que vultosos recursos financeiros eram empregados em instituições de ensino criadas pelos missionários que alegavam que, através de tais instituições, o evangelho estaria influenciando a sociedade brasileira e estaria sendo implantado dentro de nossa sociedade. Alguns líderes do presbiterianismo brasileiro, porém, achavam que esses recursos seriam muito mais úteis se fossem empregados na evangelização direta. E é aqui que nós destacamos a figura do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Na noite de 31 de julho de 1903, um grupo de 7 pastores e 11 presbíteros deixou a reunião do sínodo da então Igreja Presbiteriana do Brasil, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, para fundar a Igreja Presbiteriana Independente Brasileira. No dia seguinte, 1º de agosto, organizaram esta igreja oficialmente em presbitério independente. E nesse momento, mais 4 presbíteros foram arrolados entre os fundadores da igreja, e esses presbíteros ficaram conhecidos como fundadores do dia seguinte. Os pastores fundadores eram Alfredo Borges Teixeira, Bento Ferraz, Caetano Nogueira Júnior, Eduardo Carlos Pereira, Ernesto Luiz de Oliveira, Otoniel Mota e Vicente Temudo Lessa. Eduardo Carlos Pereira nasceu em 1855 e em 1875 fez a sua pública profissão de fé na Igreja Presbiteriana de São Paulo perante o reverendo Chamberlain. 5 anos depois, ele iniciou a sua carreira ministerial na cidade de Campanha,
no estado de Minas Gerais. E em 1884, juntamente com Remígio Cerqueira Leite, ele fundou a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos, e que associação essa que tinha como finalidade a publicação de opúsculos para a evangelização e disseminação do protestantismo. Nessa sociedade já estava em embrião tudo aquilo que Eduardo Carlos Pereira apresentaria para o presbiterianismo brasileiro, representaria para o presbiterianismo brasileiro. Algumas características dessa sociedade eram: recursos nacionais. Seria sustentado por recursos financeiros oriundos do Brasil. Cooperação interdenominacional. Teria espírito de cooperação com outras denominações brasileiras, evitando publicar textos sobre temas e assuntos de controvérsia entre elas. Autores brasileiros. Publicaria trabalhos escritos somente por autores nacionais. Temas relevantes. Preocupar-se-ia com temas de relevância na realidade nacional. A IPI nasceu pequena. No entanto, o fervor inicial, que era muito grande, propiciou a esta pequena igreja um crescimento muito expressivo. Em pouco mais de 10 anos, a nova igreja quase alcançou o mesmo número de membros da igreja presbiteriana, da qual saí em 1903. E esse crescimento era tão impressionante, tão significativo, que a IPI ganhou um carinhoso apelido, Igrejinha dos Milagres. Os estudiosos sugerem que 3 razões devem ter colaborado, e em muito, para que esse crescimento inicial dos presbiterianos independentes acontecesse. Seria a pregação antimaçônica. Ainda inflamados com o tema que determinou o nascimento da IPIB, conquistaram muitos simpatizantes com essa pregação que afirmava a pureza da doutrina da Igreja de Cristo. A segunda razão seria o deslocamento de crentes para outras regiões do país, porque no início do século XX, muitas famílias mudaram-se para as novas regiões de povoamento, particularmente em partes do estado de São Paulo, de Minas e do Paraná, e isso levava a mensagem evangélica junto com as famílias migrantes. E, finalmente, uma terceira razão, o propriamente dito. Sem dúvida, diante da necessidade do anúncio do evangelho, os primeiros presbiterianos independentes eram muito fervorosos, trazendo desta forma muitas pessoas, especialmente os parentes e os vizinhos, para o evangelho. No final dos anos 30 do século passado, a nossa igreja sofreu um grande abalo. Uma divisão cindiu a IPI em 3. E assim nós temos os que ficaram, os que saíram para formar a Igreja Presbiteriana Conservadora e os que saíram para formar a Igreja Cristã de São Paulo, sendo este o grupo mais liberal. Dentre as razões para esta divisão, estava a discussão doutrinária sobre as chamadas penas eternas, em que alguns afirmavam o perene castigo dos ímpios e outros defendiam o aniquilamento dos mesmos. Essa divisão levou para fora da igreja independente muitos pastores, muitos líderes importantes, além de quase todos os professores do seminário. Só para exemplificar, o seminário em São Paulo não fechou as portas porque 2 ministros da IPI, os reverendos Roldão Trindade de Ávila e Adolfo Machado Correia, dividiram entre eles todas as disciplinas do curso teológico para evitarem que o seminário sucumbisse por falta de professores. Esses 2 reverendos foram professores das turmas que lá haviam. No princípio dos anos 80 do século passado, a nossa igreja carecia de uma modernização. O Brasil saía de um período difícil da sua história, marcado pelo autoritarismo, pela perseguição às ideias diferentes, pela falta de liberdade. Iniciou-se uma abertura política. A IPIB acabou acompanhando essa tendência, iniciando, na mesma época, um processo de abertura ministerial e pastoral. Esse processo constituiu-se em grande bênção para todo o arraial presbiteriano independente. Liderada pelo reverendo Avival Pires da Silveira, que foi presidente do Supremo Conselho de Serviço no Reino do Seminário, deu real impulso à obra missionária,
planejando, executando através do Ministério da Secretaria de Missões. Desafiou a igreja a agir com maior espírito nacional, propondo a todas as igrejas locais que tivessem seu próprio projeto, porque anteriormente só havia Betel, lar da igreja em Sorocaba, e nenhuma igreja mais fazia a obra social. E foi nesse período que nós tivemos um salto de qualidade, com muitas igrejas ao redor, em todo o território nacional, tendo seus próprios projetos sociais de atendimento aos necessitados, de atendimento às mais diferentes linhas e frentes que desafiavam a diaconia brasileira. Por decisão do antigo Supremo Conselho, atual Assembleia Geral da IPI do Brasil, e é com isso que eu quero encerrar, em sua reunião realizada em São Paulo, de 25 a 30 de janeiro de 87, foi adotada uma nova logomarca para a Igreja Nacional. O desenho escolhido é fruto de um cuidadoso trabalho para criar um emblema que identificasse a denominação e, ao mesmo tempo, fosse agradável e fosse eficiente na sua comunicação. E assim, nós temos a nossa logomarca. Como símbolos cristãos, foram selecionados alguns de grande significado. Na nossa logomarca, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, que é a base da igreja. Nós temos a sarça ardente, que representa a vocação, o chamado, a missão da igreja. Nós temos a cruz céltica, tradicional símbolo presbiteriano, representando a vitória de Jesus sobre a morte. Nós temos a pomba, como que ia cair sobre o conjunto, e que representa a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Nós temos o peixe, que é vislumbrado no corpo da pomba, outro símbolo muito significativo. Nós temos o portal gótico, representando a igreja, contornando todo o conjunto, e ao mesmo tempo, como quer dizer que, criada por Cristo, esta mesma igreja traz no seu coração todo esse conjunto de símbolos, todas essas dádivas divinas. Como solução plástica, os símbolos foram trabalhados de forma a produzir uma composição harmônica, sem que as formas sinuosas e graciosas da pomba, da Bíblia e da sarça quebrem a rigidez e a simetria da cruz e do portal. As cores que a logomarca traz. Temos o azul, característico do presbiterianismo, que está lá na cruz céltica, evoca a majestade de Deus. Temos o branco na pomba e na Bíblia, inspira a pureza do Espírito Santo e da palavra de Deus. O vermelho, na chama da sarça ardente, que simboliza o sofrimento de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. O verde, no lenho da sarça ardente, inspira a vida e traz esperança numa igreja cada vez mais forte e voltada para a sua missão. E, finalmente, o amarelo ouro do portal gótico é a cor da realeza, da purificação, da celebração e da vibração de uma igreja em missão. Louvado seja o nosso Deus pelos 117 anos de nossa igreja. E nós somos desafiados a amá-las, nós somos desafiados a unir forças para que a nossa igreja continue sendo uma igreja forte, vigorosa e que exista para o louvor da glória de Deus. Amém.